Então vamos lá, vamos aplicar a ideia de independência num exemplo contínuo. Esse exemplo aqui é inspirado em uma disciplina que vocês vão ver mais à frente, ou que talvez estejam vendo nesse semestre, que é a inferência estatística. Mas ele já pode ser resolvido pelo conhecimento que a gente tem em probabilidade 2. Então aqui o enunciado está dizendo que as variáveis aleatórias x1, x2, xn são todas independentes e tais que xi segue marginalmente uma distribuição exponencial de parâmetro lambda. E a gente quer determinar qual é o valor de lambda que maximiza a densidade conjunta de todos os x's. Então, para isso a gente tem que identificar qual é a distribuição conjunta de todos os x's e usar a definição de independência que a gente tinha anteriormente. Então a gente pode resolver isso na lousa. Então o que a gente tem? O enunciado está dizendo para a gente que cada um dos xi tem a seguinte distribuição. Lambda e elevado a menos lambda x, xi, vezes a indicadora, que xi é maior que zero. Xi ficou um pouco escondidinho ali em cima. E agora a gente quer achar então qual é a densidade conjunta dos x's. O enunciado fala para a gente que a densidade conjunta dos x's é simplesmente o produto, porque eles são independentes. Lambda e elevado a menos lambda xi é indicadora do xi ser maior que zero. Daí a gente pode simplificar isso aqui. O lambda vai ser multiplicado d vezes lambda vezes lambda vezes lambda. Então vai aparecer lambda elevado a d. E daí uma propriedade de exponenciais é que o produto das exponenciais é exponencial da soma daquilo que está dentro. Então isso aqui vai dar a exponencial de menos lambda somatório de i é igual a 1 até d xi. E daí a gente vai ter simplesmente o produto de indicadoras e a gente vai assumir que todos os xi são maiores do que zero. Vamos colocar no exercício ali uma condição adicional que xi é maior que zero para todo i, porque não faz sentido a gente não considerar. E se todos os xi são maiores do que zero, isso aqui é simplesmente o produto de uns, que vai dar 1. E daí a somatória de xi, a gente já usou esse truque antes, a somatória dos xi é simplesmente n vezes a média dos xi. Então isso aqui é igual a, quer dizer, d vezes a média dos xi nesse caso. Então isso aqui vai dar lambda elevado a d e elevado a menos lambda d x barra, que é a média dos xi. E daí a gente tem uma questão aqui, como que a gente maximiza essa função? E a gente pode simplesmente usar cálculo, né, para isso. Então aqui a gente meio completou aquilo que é o conhecimento de probabilidade 2, mas vamos terminar o exercício. Tem um truque muito útil que se a gente maximiza uma função, é a mesma coisa do que maximizar o log dessa função. Achar o lambda que maximiza o log dessa função. Porque o log é uma função crescente. Então maximizar uma função crescente da sua função é a mesma coisa do que maximizar a sua função. E esse truque é usado com frequência. Então a gente pode ver aqui o log do f do x isso aqui vai dar log de lambda elevado a d e elevado a menos lambda d x bar. E daí agora a gente pode simplesmente usar algumas propriedades do log. Isso aqui vai dar d log de lambda menos lambda d x bar. Então, uma das técnicas para maximizar uma função
é simplesmente derivar ela igual a zero, depois tirar a segunda derivada e ver se essa segunda derivada é negativa. Então, vamos chamar isso aqui de g. Então, a derivada de g em relação a lambda vai dar d sobre lambda menos dx barra. E continuando, a gente pode tirar a segunda derivada. Isso vai dar menos d sobre lambda ao quadrado. E é isso. Então essa função aqui, a gente está vendo que ela é negativa, porque o d é positivo e o lambda é positivo também. Como essa função, a segunda derivada é negativa, a gente sabe que a nossa função é côncava. E uma função côncava, ela é maximizada no ponto em que a primeira derivada é igual a zero. Então se a gente fizer del g, del lambda é igual a zero, a gente obtém que lambda estrela é igual a 1 sobre x barra. Então esse é o ponto em que a gente maximiza o g e, portanto, é o ponto em que a gente maximiza a densidade. Esse é um exercício interessante, porque ele vai ter alguma aplicabilidade depois. Esse lambda aqui maximiza o g, de alguma forma ele pode ser relevante. Se a gente tem esses dados que são independentes exponenciais, e a gente, na verdade, está interessado em saber qual é o valor de lambda, o lambda que torna os dados mais plausíveis pode ser um lambda razoável para um chute. Em inferência, a gente vai ver mais propriedades desse tipo de chute ou estimador. Mas o que é importante aqui foi justamente essa linha aqui do nosso raciocínio, em que a gente usou em probabilidade 2 a definição de independência. Então, vamos continuar para o próximo vídeo.